Uma família é encontrada congelada em uma área totalmente remota, no meio dos Estados Unidos. Duas mulheres e uma criança que tiveram uma ideia. Eles decidiram escapar da civilização e viver no meio da natureza. Eles tiveram essa incrível ideia no meio do verão e sumiram nas florestas do Colorado. Infelizmente, a história não se desenrolou como eles gostariam. Hoje vamos conhecer essa história, essa notícia trágica, mas que com certeza pode nos ajudar a tirar novas lições sobre sobrevivência e sobre o que não fazer em situações de necessidade. A vida é feita de escolhas, e quando você escolhe de forma equivocada, quando você esquece que você precisa saber do básico, você paga um preço alto. É por isso que, além de você entender mais sobre sobrevivência, você também precisa entender sobre sobrevivência digital. E é nesse momento que eu posso dizer para você que a Surfshark, que está trazendo esse vídeo, pode te ajudar nessa jornada. Se você não sabe, os seus dados no meio da internet hoje são as coisas mais valiosas que você tem. E muita gente usa isso de maneira completamente indisciplinada. Eles simplesmente saem se cadastrando em qualquer site, colocando as mesmas senhas em todos os lugares, e isso gera um problema sério. Usando a Surfshark, você tem algumas proteções a mais para que isso não seja um problema para você. A Surfshark é uma criação de rede virtual privada, ou seja, você cria uma rede onde você e os seus dados são criptografados, e mesmo que alguém esteja conectado na mesma rede que você, na mesma Wi-Fi que você, por exemplo, aquela pessoa não consegue acessar os seus dados por meio do servidor porque eles estão completamente embaralhados. Essa é uma maneira incrível de você proteger o seu anonimato. Além disso, se você se incomoda com a ideia de as pessoas saberem aonde você está quando você está conectado na internet, e sim, elas podem saber, você pode facilmente, com um clique de o seu mouse aí ou no seu celular, você pode mudar o seu país de origem de conexão. Com a Surfshark, basta você selecionar o país que você quer, clicar e, de repente, qualquer um que tentar entender aonde você está, vai ser colocado lá para o país que você escolheu como conexão. Isso facilita também que as pessoas não saibam de onde você está vindo e, ao mesmo tempo, te dá a possibilidade de conhecer conteúdos novos que não chegam para o nosso país. Existem muitos vídeos, muitos seriados que são publicados nos Estados Unidos, na Inglaterra, na Austrália, que não chegam para o Brasil. E se você troca o seu local de conexão para esses países, aí você tem acesso a esse conteúdo. É para tudo isso que o Surfshark funciona. Serve para proteção, serve para o anonimato e serve também para você ter acesso irrestrito a conteúdos na internet. Então aproveite essa oportunidade e utilize o cupom SOBREVIVENCIALISMO ou clique no primeiro link aqui na descrição para você conseguir 3 meses de graça, um super desconto e ainda mais se você não gostar de tudo isso, em 30 dias eles devolvem o seu dinheiro sem problema nenhum. Fique à vontade para conferir a Surfshark aqui embaixo. Agora vamos voltar para a notícia que nós estamos avaliando hoje. Pois bem, comecemos do começo. Eu devo lembrá-los que eu estou lendo essa notícia diretamente do site The Guardian, e se você quiser conferir essa notícia na íntegra, o link estará aqui embaixo também. Vale lembrar que a notícia está em inglês, então eu vou traduzindo conforme vou conversando com vocês. E para a gente começar a nossa reflexão, vamos conhecer a história. Veja, uma família em Colorado, cujo os restos mumificados foram descobertos em uma área remota, estavam tentando viver fora da rede para escapar à civilização. As autoridades identificaram os corpos de duas irmãs, a Christine, de 41 anos, e a Rebecca, de 42 anos, bem como o filho da Rebecca, de 14 anos. Os restos foram encontrados em uma região próxima a uma barraca abandonada, já toda destruída, num local de acampamento numa floresta nacional, a cerca de 15 quilômetros da cidade de Ohio. A meia-irmã de uma das mulheres, a Trevala, disse para a mídia que a família decidiu simplesmente ir embora para uma área remota no último verão, tentando escapar do mundo. As irmãs, a que eu citei, a Rebecca e a Christine, não tinham nenhuma experiência de sobrevivência e tudo o que elas fizeram foi pesquisar vídeos online sobre o assunto. Segundo ela, disse que tentou convencer de todas as formas possíveis os três, mas eles estavam com as suas mentes completamente definidas. Eles estavam decididos que iam abandonar a civilização. Um alpinista, infelizmente, encontrou os restos mortais no início deste mês, avistando um corpo do lado de fora da barraca da família. Outros 2 corpos foram encontrados dentro e assim que os policiais começaram a investigar o local, eles começaram a identificar quem eram as pessoas e encontraram também latas de comidas vazias, livros e uma área utilizada como banheiro próximo do acampamento, sugerindo que o grupo sobrevivia comendo apenas enlatados. Naturalmente, os seus corpos apresentavam sinais de desnutrição.
Os investigadores ainda estão aguardando o processamento dos relatórios toxicológicos e não entenderam qual é a causa da morte, mas suspeitam que o grupo sucumbiu à fome, temperaturas congelantes ou envenenamento por monóxido de carbono para tentar fazer fogo para se aquecer. As autoridades não encontraram nenhum veículo ou armas de fogo no acampamento com os corpos. O Barnes, que é o delegado responsável pela investigação, disse que a exposição aos elementos e um inverno especialmente rigoroso provavelmente contribuíram para a morte da família. E aí, com base nessas informações, eles começaram a criar então as potenciais teorias. Veja, os três provavelmente começaram a acampar no final do verão passado e morreram em algum momento do inverno. Parecia que eles haviam começado a construir um tipo de abrigo de meia água, mas não terminaram quando o inverno rigoroso do ano passado começou. E aí disse o próprio delegado: eu me pergunto se o inverno chegou rapidamente e de repente eles estavam apenas no modo de sobrevivência dentro da barraca. Eles tinham muita literatura com eles sobre sobrevivência ao ar livre e forrageamento e produção de comida, mas parecia que eles simplesmente não tinham nenhum tipo de base prática para aplicar os conhecimentos que estavam nos livros. A Jara, a minha irmã, a parente da família, disse que as irmãs estavam preocupadas com o estado do mundo e que as preocupações foram ampliadas pela pandemia. O medo a dominou definitivamente, disse a Jara para essa entrevista. A Christine, que é uma das, infelizmente, que morreram, acabou se juntando à irmã e ao sobrinho para que os dois não ficassem sozinhos, disse ela. As suas irmãs não eram loucas e achavam que o estavam fazendo era o certo, mas elas não estavam preparadas. Eu sei que agora, se você tem um mínimo de conhecimento sobre sobrevivência, você está pensando, meu Deus, como é que alguém se submete a isso, né? Pois é, a gente muitas vezes acaba esperando que as pessoas tenham bom senso, mas nem sempre isso é verdade. Veja que, primeiro, né, eles decidiram fugir da civilização a 15 quilômetros de uma grande cidade. Isso, obviamente, já não é uma decisão que denota que eles saibam o que estão fazendo. Segundo, levaram apenas enlatados para se alimentar. E não tinham nem mesmo uma arma de fogo para, sei lá, caçar. Eles não tinham base nenhuma de como iam conseguir comida. Fizeram um abrigo porcaria que não ia aguentar nada. Imagine, gente, que nós estamos no paraíso na Terra. O Brasil é a terra da sobrevivência, né? Hoje, se você tem conhecimento básico, você entra na selva e dizem que os grandes sábios da selva, os grandes mateiros, olham para a selva como quase um mercado. Agora, você lá no Colorado, onde um lugar onde atinge inverno com temperatura negativa, com a neve arrebentando tudo, você vai depender de vídeos no YouTube e livros de sobrevivência, sendo que você nunca colocou nada para rodar? E mais, o que me chama a atenção desse caso aqui é o seguinte, cara, eles estavam a 15 quilômetros da civilização, certo? O que os impediu de desistir da ideia? Porque afinal, pensa comigo, eles poderiam simplesmente, quando começassem a passar perrengue, né, que verem que não estava dando certo, que as coisas estavam ficando difíceis, eles poderiam simplesmente sair dali e buscar por ajuda, mas eles ficaram até o final de suas vidas. Então, o que você acha que de fato aconteceu? Afinal, na minha concepção, eu penso que se eu estiver me desnutrindo, eu vou procurar por ajuda, eu vou abrir mão das minhas crenças e eu vou procurar por ajuda porque, antes de mais nada, eu quero ficar vivo. Agora, se eles simplesmente ficaram lá até morrer, a minha teoria é que o envenenamento por monóxido de carbono é a mais provável. Ou seja, eles dormiram, já enfraquecidos, e infelizmente um fogo aceso dentro de um ambiente confinado, que era a barraca, provavelmente acabou levando a vida deles. Mas o que você acha? Você acha que essa é a melhor teoria? Infelizmente, essas notícias elas chamam a atenção porque no final trata-se de ignorância. Né? Dizem que o inferno está cheio de boas intenções, e é isso mesmo, né? Ou seja, essas duas mulheres com mais de 40 anos se submeteram a uma coisa absurda e pior, levaram um garoto de 14 anos para algo que se tornou o destino final deles, né? Então é ignorância aliada à incompetência, uma grande tragédia ver vidas sendo perdidas dessa forma tão tola assim. E eu trago essas notícias para você ver que isso existe e que tem muita gente que entra na pira errada e se mata. E eu não quero que você ache que os vídeos do sobrevivencialismo sejam para isso. Se um dia eu souber que alguém assistiu ao nosso canal e foi pro mato e morreu, é como se a impressão que eu tenho é que o meu trabalho foi pelo ralo. Então, aqui nós trabalhamos com maturidade, nós trabalhamos com realidade e com prática. Então eu espero que você veja essa notícia com esse toque de, nossa, que coisa horrível, para servir de lição.
né? Para você sempre estar preparado de verdade e não só com uma imaginação. E meus amigos, fugir da civilização não é possível, especialmente nos tempos atuais. Eu espero que vocês possam refletir sobre essa notícia, me coloquem aqui nos comentários as suas teorias e as suas visões sobre esse assunto. Se você quiser conhecer mais, como eu disse, a notícia está ali embaixo na descrição para você conferir. E não se esqueça de acessar aí a Surfshark para estar mais protegido também. No mais, eu fico por aqui. Eu sou o Júlio Lobo e esteja preparado.